Bem-vindos ao canal Crônica da Guerra Total. No vídeo de hoje mostraremos o emprego do tanque pesado Pershing americano, que rivalizou com os poderosos tanques Tiger e Panther, causando um forte impacto psicológico nas tripulações alemãs, que passaram a temê-lo. Para que vocês não percam nenhum detalhe técnico dessa história, acompanhe a narração completa que eu preparei. Vamos à história. 6 de março de 1945. 15 horas e 47 minutos. Praça da Catedral de Colônia, Alemanha. O visor do artilheiro quebrou-se em uma teia de fissuras quando o sargento Karl Hoffmann aproximou o rosto dele, tentando distinguir a forma desconhecida que surgia da via cheia de destroços. Por 3 anos, ele decorou cada silhueta de veículo blindado dos Estados Unidos. O Sherman alto com seu armamento de 75 milímetros, os tanques leves Stuart, que os soldados de Tiger chamavam de veículos de brinquedo, e até os raros Shermans Jumbo, com proteção reforçada, que ainda não conseguiam vazar à frente de um Tiger. Contudo, aquilo era algo completamente distinto. "Isso não é um Sherman", ele disse baixo pelo rádio interno, sua voz revelando um tremor que sua equipe jamais escutara antes. "Isso não é um Sherman." Pelo vidro quebrado, ele notava o canhão gigante, mais extenso e robusto do que qualquer arma de tanque dos Estados Unidos que ele já havia visto. O corpo era mais baixo, com mais ângulos e uma proteção inclinada que parecia moldada em vez de unida por solda. A parte superior era imensa, quase fora de proporção com o corpo, como se tivessem colocado um canhão de defesa aérea pesado sobre a base de um tanque. Sua mente buscou em manuais de identificação, desenhos de treino e informes secretos. Nada batia. Em exatamente 18 segundos, Karl Hoffmann e seus homens seriam os primeiros soldados de blindados alemães na história a notar que os americanos finalmente criaram algo capaz de eliminá-los em qualquer distância e de qualquer posição. O tanque Panther, sob o comando de Wilhelm Bartelborth, da Brigada Panzer 106, já aprendera esse fato 3 minutos antes. Seus 5 ocupantes nunca puderam contar o que os atingiu. O canhão M3 de 90 milímetros do M26 Pershing agiu primeiro. O disparo perfurante voou a 853 metros por segundo, vencendo os 120 metros entre os veículos em menos tempo do que Hoffmann levava para pestanejar. O projétil acertou a proteção frontal do Panther, na face da torre. A placa metálica de 100 milímetros, que repeliu muitos tiros de Sherman na França e na Bélgica, quebrou sob a força. O tiro de 90 milímetros, ainda com enorme força de movimento, atravessou a cabine antes de explodir. O cálculo do êxito dos aliados estava sendo traçado, não em estratégias de luta, mas em números de fabricação e combates reais, que destruiriam toda convicção que esses combatentes tinham sobre seus rivais, sua nação e seus ideais. A trajetória da vantagem dos tanques da Alemanha fora marcada em metal e sangue desde que o Tiger I entrou em luta pela primeira vez em Leningrado, em agosto de 1942. Por 2 anos e meio, os soldados de blindados pesados alemães operaram máquinas que pareciam ignorar as normas básicas da luta entre tanques. Seus canhões de 88 milímetros podiam aniquilar qualquer veículo aliado a distâncias maiores que 2.000 metros. Sua carcaça, com 100 milímetros de espessura na frente e 120 milímetros na torre, tornava-os quase imunes às armas dos tanques comuns dos aliados em distâncias corriqueiras de luta. A consequência mental era tão forte quanto a vantagem técnica. Veteranos do grupo de tanques pesados 506 falaram sobre a sensação de serem imbatíveis ao operar os Tigers. Os números eram realmente claros. O canhão M3 de 75 milímetros do M4 Sherman dos Estados Unidos só vencia a frente do Tiger em distâncias menores que 100 metros, e somente com balas especiais e posições ideais. O canhão K-36 de 88 milímetros do Tiger
podia atravessar a frente de um Sherman a 2.000 metros. Em dezembro de 1944, os soldados alemães criaram métodos que usavam essa vantagem técnica. Eles colocavam seus Tigers e King Tigers no limite de alcance, usando lentes e armas superiores para destruir os blindados aliados antes que estes chegassem perto. Um único Tiger podia, e muitas vezes conseguia, travar avanços inteiros dos aliados. O caso mais notório ocorreu em Villers-Bocage, em junho de 1944, quando o Tiger de Michael Wittmann destruiu 14 blindados, 2 armas de defesa e 13 outros transportes em menos de 15 minutos. Embora Wittmann tenha falecido em agosto de 1944, meses antes do surgimento do Pershing, essa vantagem gerou uma forte superioridade mental que ia além do local de luta. Os soldados aliados criaram o medo do Tiger, muitas vezes confundindo qualquer blindado alemão com um Tiger e informando muito mais visões de Tigers do que as que de fato existiam. Enquanto isso, os alemães criaram uma fé quase mágica em serem invencíveis, marcando sucessos em seus canhões como pilotos de caça. Contudo, sem que esses soldados soubessem, a 8.000 quilômetros, no polo de tanques de Detroit, projetistas americanos faziam desde setembro de 1942 um plano chamado T-26. Eles fabricavam algo que acabaria com a lenda da invulnerabilidade dos blindados da Alemanha. O caminho até o M-26 Pershing começou com uma constatação dura. O modelo dos tanques dos Estados Unidos ficou muito atrasado. O M4 Sherman, que era a base das forças dos Estados Unidos, foi feito em 1941, quando o blindado alemão mais forte era o Panzer IV, com sua arma curta de 75 mm. Quando os Shermans lutaram contra os Tigers na Itália e na França, perdiam em todos os pontos fundamentais: proteção, força de tiro e alcance útil. O plano de criação do Pershing foi uma tarefa urgente envolvendo 14 grandes empresas, 300 fornecedores e mais de 50.000 operários em 22 regiões. O setor Fisher Body, da General Motors, que fazia tanques Sherman em sua unidade em Michigan, recebeu ordens para mudar as máquinas imediatamente para o novo blindado pesado. As alterações foram grandes. Novas formas de moldar a torre, sistemas de marcha totalmente novos e, o mais importante, a inclusão do canhão de 90 mm, que antes era usado apenas para caçar tanques e na defesa aérea. O canhão M3 de 90 mm era um prodígio da técnica americana. Criado a partir da arma de defesa aérea de 90 mm, ele lançava uma bala perfurante de 24 libras em velocidades maiores que 2.800 pés por segundo. A bala comum, M82, podia vazar 119 milímetros de metal a 500 jardas, o bastante para furar a frente de um Tiger em lutas comuns. O novo tiro HVAP, com centro de tungstênio, podia vazar 221 milímetros na mesma distância, o suficiente para amedrontar até o King Tiger. A criação ocorreu sob um sigilo total. Os operários da fábrica foram avisados de que faziam uma versão melhorada do Sherman. As partes eram feitas em locais distintos para que ninguém visse o modelo inteiro. Quando os 20 primeiros Pershings foram para a Europa em janeiro de 1945, foram chamados de máquinas de reparo pesado e cobertos com panos. 15 de janeiro de 1945, Nova York. Sob o escuro e vigilância máxima, os primeiros 20 M-26 Pershings foram postos em navios para a Europa. Cada tanque foi enrolado em capas contra a água e identificado com códigos falsos. Os soldados escolhidos treinavam isolados em Fort Knox desde novembro, sob promessa de silêncio absoluto. A viagem durou 11 dias por mares cheios de barcos alemães. Os Pershings ficaram no fundo dos navios, atrás de muitos Shermans, escondidos até da equipe do barco. Os soldados passaram o tempo vendo guias de tanques alemães e treinando sua história falsa. Eram apenas substitutos para grupos de Sherman.
Os Pershings aportaram em Antuérpia em 26 de janeiro de 1945, também no escuro. Foram logo levados por trens próprios para a área da 3ª Divisão Blindada na Alemanha. Lá, os soldados fizeram os ajustes finais, enquanto o chefe Maurice Rose explicava a nova arma aos líderes de grupo. 25 de fevereiro de 1945. Os 4 primeiros Pershings foram postos no avanço da 3ª Divisão rumo ao Reno. Foram espalhados entre grupos de Shermans com ordens de não lutar, exceto contra tanques alemães pesados. Foram pintados de verde para parecerem comuns, embora seus canhões longos e formas baixas fossem visíveis para quem conhecia. O erro da espionagem alemã foi total. Mesmo com uma boa inteligência, eles não sabiam que os Pershings existiam. Os chefes alemães achavam que os americanos queriam apenas muitos tanques em vez de tanques bons, não imaginando que a indústria dos Estados Unidos faria blindados pesados sem parar de fazer Shermans. 26 de fevereiro de 1945, em Elsdorf, houve a primeira perda de um Pershing. O veículo chamado Fireball foi parado por um Tiger em um ataque de perto. O tiro de 88 mm do Tiger acertou o protetor da arma do Pershing, vitimando 2 soldados. Contudo, o veículo foi consertado e voltou à luta em 7 de março, mostrando a rapidez americana em reparos. Na semana seguinte, avisos raros chegaram aos alemães sobre lutas com um blindado dos Estados Unidos não identificado, com arma mais longa e metal mais grosso que o Sherman. Um grupo de Panther contou ter sido parado a 1.800 metros por um único tiro de um veículo que não conheciam. O mais estranho era que todos diziam o mesmo: uma arma muito mais extensa do que a do Sherman comum. 6 de março de 1945. A luta na Catedral de Colônia virou o combate de blindados mais registrado da guerra, filmado por Jim Bates. O dia iniciou com alemães pondo seus últimos tanques na praça. Wilhelm Bartelborth, em seu Panther, estava seguro. O local aberto permitia ver tudo e os restos de prédios davam abrigo. Às 15h20, ele viu algo perto de um hotel destruído. Pelo visor, notou o que achou ser um Sherman diferente com arma longa. Mandou atirar a 300 metros, distância fácil para um Panther. O Panther agiu primeiro, mas seu tiro bateu na frente do rival e desviou com faíscas. Bartelborth teve apenas 3 segundos para pensar nesse erro antes do troco. O sargento Robert Early, no Pershing Eagle 7, já mirava o alvo. Clarence Smoyer disparou na torre do Panther. O blindado pegou fogo na hora. O vídeo mostra o que veio depois. Outro blindado alemão tentou lutar, mas também foi parado pelo Pershing com um tiro só. A luta durou menos de 5 minutos, mas provou que os Estados Unidos agora tinham tanques iguais aos da Alemanha. A perda dos blindados em Colônia gerou um alerta na Wehrmacht. O comando mandou que todos informassem sobre novos blindados americanos com descrições. As respostas mostravam um susto técnico difícil de aceitar. Grupos falavam de tanques americanos com armas de 90 mm e metal forte, destruindo Panthers e Tigers a mais de 1.500 metros. Alemães chamavam-no de Sherman, de canhão longo, sem crer em um tanque novo. Esse erro durou semanas e causou falhas táticas. O ensino alemão não sabia o que fazer. As escolas não tinham dados do novo blindado. Não havia guias e as normas diziam que armas dos Estados Unidos não vazavam o metal alemão pela frente. Em março de 1945, uns 20 Pershings atuavam na Europa. Embora poucos perto dos Shermans, o efeito mental foi imenso. Alemães que lutavam sem medo agora tinham dúvidas. Nos poucos combates, os Pershings venceram, mudando a visão da guerra. O que mais pesava era a dúvida. Alemães não sabiam diferenciar Pershings de Shermans de longe, gerando pausas em cada luta. Os números de fábrica eram piores.
A Alemanha fazia 100 tanques por mês, enquanto os americanos fizeram 2.222 M26 até o fim da guerra. Alemães que souberam disso viram que o rival não era só bom, mas podia repor perdas que a Alemanha jamais alcançaria. Ver peças de Pershings parados deu aos alemães a primeira visão real da técnica pesada dos Estados Unidos. O que viram mudou suas opiniões. A torre moldada em uma só peça exigia máquinas que a Alemanha não tinha. O motor Ford V8 era potente e muito confiável. A marcha tinha itens complexos que funcionavam bem. Técnicos alemães disseram que não era só uma melhora, mas engenharia de ponta. O sistema de mira permitia atirar andando, o que Tigers não faziam. A torre girava rápido. As lentes eram ótimas. Detalhes pequenos também abalaram o moral alemão. O interior era amplo e melhor para os homens. O estoque de munição evitava fogo, algo que alemães não tinham. Até a luz e o estofado mostravam cuidado com o conforto, o que os projetos alemães ignoravam. A notícia sobre o tanque pesado americano correu pela tropa, afetando o ânimo já baixo. Os que ainda lutavam viram que os Estados Unidos tiraram sua última chance. As regras alemãs achavam que seriam sempre melhores tecnicamente para vencer em número menor. Escolhiam lugares para atirar de longe, onde não seriam atingidos. Isso agora era incerto. O efeito mental fez soldados abandonarem tanques com pequenas falhas. Antes, consertavam sob fogo, agora desistiam no primeiro erro. Achavam blindados alemães deixados por coisas simples, que antes seriam arrumadas em minutos. No fim de março de 1945, os alemães estavam em xeque. Tinham ordens de segurar pontes, mas não sabiam o que viria. Cada luta era um risco fatal. Eram Shermans ou Pershings? O fato se repetiu em toda a frente. Tanques alemães recuavam ao primeiro contato. Defesas que durariam dias caíam em horas. O efeito real de 20 tanques era pouco, mas o mental era paralisante. Abril de 1945 marcou o fim da defesa alemã no oeste. Grupos com tanques não queriam lutar sem saber se havia Pershings. Com isso, muitos pararam de atacar. A luta por Dessau mostrou isso. Alemães com tanques bons ficaram apenas parados e evitaram lutas de longe. O ataque americano com Pershings venceu rápido, pois alemães preferiram fugir a enfrentar tanques superiores. Grandes nomes alemães deixaram seus veículos para não verem Pershings. Um boato de Pershings fazia tropas fugirem. A força que venceu a França e quase parou a União Soviética não tinha mais vontade de lutar. À medida que a defesa alemã desmoronava entre o final de abril e o começo de maio de 1945, milhares de integrantes de guarnições de blindados da Alemanha foram capturados. Seus depoimentos aos agentes de inteligência das Forças Armadas dos Estados Unidos mostraram o forte efeito causado pela revelação do potencial dos tanques pesados americanos. Combatentes experientes afirmaram repetidamente que ter ciência sobre esses veículos representou um limite emocional insuperável. Durante 3 anos, eles atuaram acreditando na primazia técnica de suas máquinas. Mesmo em menor quantidade ou em retirada, existia a convicção de que os modelos Tiger eram superiores. Ao perceberem que os americanos possuíam blindados equivalentes ou melhores, a sensação de desesperança tomou conta de seus pensamentos. Os questionamentos demonstraram que muitos soldados alemães jamais haviam de fato enfrentado uma Pershing, contudo, o receio em relação a eles influenciou cada escolha de estratégia. A dúvida sobre se os veículos americanos que surgiam eram modelos Sherman ou Pershing foi tão eficaz quanto o próprio combate para anular a força blindada alemã. O que os militares alemães não compreenderam totalmente até o término do conflito foi o volume de fabricação de tanques pesados que os Estados Unidos atingiram em 1945. Embora somente 310 unidades do modelo Pershing tenham chegado ao território europeu antes da capitulação da Alemanha e apenas cerca de 20 tenham participado de batalhas,
As indústrias americanas fabricaram mais de 2.200 tanques M26 no total até outubro de 1945. A unidade Grand Blanc, da Fisher Body, sozinha fabricou 1.739 veículos, enquanto a unidade de Detroit, da Chrysler, somou 473 unidades. As linhas de produção, após a mudança completa, conseguiam finalizar um Pershing em poucas horas, em contraste com as semanas necessárias para fazer um Tiger alemão. Para efeito de comparação, a Alemanha fabricou somente 1.347 tanques, Tiger I e 492 unidades do King Tiger durante todo o período de guerra. As estruturas de fabricação mostravam uma realidade própria. A base industrial de tanques dos Estados Unidos era maior do que qualquer êxito alcançado pela Alemanha. A rapidez em trocar a fabricação do modelo Sherman para o Pershing sem interromper o fluxo revelou uma agilidade industrial que a Alemanha jamais teve. Veteranos alemães que sobreviveram indicaram que saber da existência desses tanques pesados foi um instante psicológico determinante. Não se tratava de soldados sem prática que entrariam em pânico sem motivo, mas de combatentes experientes com vasto histórico que conheciam profundamente a guerra entre blindados. Esses veteranos descreveram uma divisão clara em sua trajetória de luta. Antes de saberem sobre os tanques pesados americanos, eles confiavam na vitória final da Alemanha, devido à tecnologia mais avançada. Depois, passaram a lutar apenas pela vida, tentando achar modos de escapar do combate, em vez de buscar a vitória. A atitude desses militares experientes foi muito diferente daquela apresentada diante de outras novidades dos aliados. Quando enfrentavam um número maior de inimigos, eles mudavam a tática. Quando lidavam com o domínio aéreo, aprendiam a se mover durante a noite e a usar esconderijos. Porém, a igualdade técnica no modelo dos tanques, que era a única força com a qual contavam desde 1942, não permitia uma saída estratégica. Nada representou melhor a queda emocional alemã do que a situação das equipes do King Tiger nas semanas derradeiras do conflito. O King Tiger era o ponto mais alto do desenvolvimento de tanques da Alemanha. Eram 68 toneladas de metal e força de tiro, que foram praticamente invulneráveis a ataques de frente durante todo o seu uso. No entanto, em abril de 1945, os operadores do King Tiger demonstravam cada vez menos vontade de encarar os blindados americanos. A proteção frontal de 150 milímetros e o canhão de 88 milímetros deveriam ter garantido a vantagem sobre o Pershing. Contudo, o peso psicológico de saber que os americanos tinham tanques pesados com canhões de 90 milímetros causou uma paralisia. Grupos que antes lutavam com segurança agora travavam, sem saber se olhavam para modelos Sherman, que podiam vencer, ou Pershings, que poderiam destruí-los. Investigações feitas após a guerra mostraram como o serviço secreto alemão falhou totalmente em notar o projeto Pershing. Apesar das grandes redes de informantes e monitoramento de sinais, a liderança militar alemã não sabia da criação de tanques pesados americanos até que os Pershings surgiram nas batalhas. O erro da espionagem foi mais profundo do que apenas ignorar o projeto. A inteligência alemã interpretou errado a força industrial dos Estados Unidos. Eles sabiam que os americanos faziam muitos tanques, mas achavam que isso resultava em baixa qualidade. Não imaginavam que a indústria americana pudesse mudar para fabricar tanques pesados mantendo a rapidez da produção em larga escala. O mês de abril de 1945 presenciou o fim total da defesa blindada alemã no lado ocidental. Grupos que ainda tinham veículos funcionando muitas vezes não aceitavam lutar contra os blindados americanos. A simples notícia de tanques americanos em uma área poderia fazer com que os alemães recuassem, sem importar quais modelos de tanques estavam presentes de fato. Líderes de tanques contaram sobre tentativas aflitas de evitar o combate.
Veículos foram abandonados sob a justificativa de falhas mecânicas simples que seriam resolvidas rapidamente semanas antes. Soldados afirmaram ter visto tanques pesados inimigos em locais onde o reconhecimento depois provou existir apenas modelos Sherman. Curiosamente, o efeito mental do Pershing foi muito maior do que sua atuação real nas lutas. Embora fosse melhor que os modelos alemães em vários pontos, o Pershing tinha suas falhas. O sistema de marchas se mostrou pouco confiável, gerando quebras. O canhão, apesar de forte, disparava mais devagar que os modelos alemães de 88 milímetros. A proteção metálica, embora bem inclinada, era mais fina que a do King Tiger. Em termos de técnica pura, o Pershing era parecido com um Panther, melhor em certas coisas e pior em outras. Não era o veículo perfeito que os alemães pensavam, mas o peso emocional não dependia da precisão técnica. Ele dependia da destruição das certezas alemãs sobre o que os americanos podiam fazer. A análise por números é difícil, pois somente cerca de 20 Pershings entraram em luta real. Esse volume pequeno torna qualquer afirmação sobre médias de destruição sem valor real. O que foi importante não foi a vantagem estatística, mas o abalo psicológico. As equipes alemãs acreditaram que os americanos atingiram a igualdade ou a vantagem em tanques, e essa convicção guiou suas condutas mais do que as capacidades de fato dos veículos. A aparição do Pershing acelerou as desistências alemãs no fim do conflito. Equipes de blindados que poderiam ter seguido lutando com modelos Tiger e Panther contra o Sherman preferiram se entregar ao notar possíveis Pershings. O raciocínio mental era direto. Enfrentar modelos Sherman com tanques alemães melhores dava chance de viver. Enfrentar tanques americanos que podiam ser iguais significava apenas a morte. Esse fato aconteceu em toda a linha de frente. Soldados de tanques alemães, antes vistos como os mais focados, passaram a se render com mais frequência. A inteligência dos Estados Unidos percebeu que, no fim de abril, os cativos das equipes de tanques alemães chegavam aos locais de detenção antes mesmo dos soldados a pé das mesmas áreas, uma mudança total em relação ao início, quando os tanqueiros lutavam até o fim. É importante notar que grupos alemães, vindos da frente leste, onde ainda lidavam com tanques soviéticos dominantes, tiveram um forte abalo emocional ao saberem dos tanques pesados americanos. Essas equipes chegavam seguras de sua força técnica, apenas para notar que tal vantagem poderia não existir contra os americanos. O grupo Schwerer Panzerabteilung 507, vindo do leste em março de 1945, tinha destruído centenas de blindados soviéticos, incluindo os modelos T-34, 85 e IS-2. Eles se viam como imbatíveis. Pouco tempo após chegarem ao oeste, a força do grupo caiu muito depois de notícias sobre tanques pesados americanos. A diferença entre o que viviam no leste e no oeste gerou uma confusão mental. Eles não conseguiam entender como ainda venciam os blindados soviéticos, mas podiam ser igualados pelos americanos. A ideia de que os Estados Unidos poderiam ter superado a tecnologia soviética, mantendo ao mesmo tempo um número gigante de veículos, gerou a sensação de encarar uma força que não podia ser parada. Conforme mais alemães sabiam das funções do Pershing por meio de relatos e informes, os dados técnicos se espalharam pela força blindada. Cada dado novo prejudicava ainda mais a confiança. O canhão com estabilidade, o sistema de marchas moderno e os itens de bem-estar para os soldados sugeriam que a técnica americana não apenas alcançou, mas talvez superou os modelos alemães. Notar que os tanques Pershing tinham telefones na parte traseira para falar com os soldados a pé mostrou um foco americano na união de forças que os tanques alemães não tinham. O modo de guardar munição que evitava explosões mostrava que os americanos se importavam com a vida da tripulação, algo que os alemães ignoraram nos seus projetos. Cada detalhe técnico reforçava uma ideia.
Os americanos não apenas igualaram o tanque alemão, mas o melhoraram de modos que os engenheiros da Alemanha não pensaram. O efeito mental foi grande para soldados que ouviram por anos que a técnica alemã era superior por natureza. As semanas finais de abril de 1945 mostraram os últimos embates entre tanques pesados alemães e americanos. Essas lutas provaram a inversão total do domínio emocional, onde as equipes de Tiger antes buscavam os Shermans com segurança, agora lutavam com aflição e dúvida. A norma alemã mandava atacar primeiro o alvo mais perigoso. Porém, a dúvida em saber quem era quem travava as escolhas. Os grupos paravam para tentar identificar se eram modelos Sherman ou Pershing, perdendo o momento crítico do primeiro tiro. Essa demora muitas vezes era fatal, sem importar qual era o tanque americano de fato. Estudos de historiadores mostraram a importância do peso mental do Pershing sobre os alemães. Mesmo que o número de Pershings em luta tenha sido baixo, o efeito no ânimo alemão está bem provado. Os dados existentes apoiam essa visão. Nos 2 meses antes do uso do Pershing, os grupos alemães no Oeste mantiveram uma prontidão maior, apesar da falta de itens. Depois que os relatos sobre o Pershing surgiram, a eficiência caiu muito, com muitas perdas causadas pelo abandono do veículo e não por danos em luta. Os soldados alemães tinham uma confiança forte em sua vantagem técnica. Essa ideia manteve o ânimo mesmo em retiradas e perdas feias. O surgimento do Pershing quebrou essa fé. Sem ela, os alemães perderam um suporte emocional importante para seguir lutando. Nas décadas seguintes ao conflito, veteranos alemães apontaram o momento em que souberam dos tanques pesados americanos como o instante em que perceberam que a derrota era certa. Em textos e memórias, a ideia era a mesma. A vantagem técnica era a última esperança e o Pershing a acabou. Eles descreveram o impacto de notar que operários americanos em Detroit fizeram tanques que podiam encarar os Tigers alemães. O sistema industrial que eles aprenderam a menosprezar atingiu a igualdade técnica, mantendo um volume de fabricação gigante. Essa visão foi mais desanimadora do que as perdas nas batalhas. O que os alemães nunca souberam durante a guerra teria acabado com qualquer ânimo que restasse. O Pershing era apenas o início do projeto de tanques pesados dos Estados Unidos. O modelo T-26E4 Super Pershing, com canhão melhorado, teve 25 unidades feitas, com uma chegando ao combate. O modelo T-26E5, com proteção de até 279 mm, teve 27 modelos iniciais. Além desses, o tanque pesado T-29 com arma de 105 mm estava em fase de testes. O modelo T-30 com canhão de 155 mm estava sendo criado. O projeto americano não apenas alcançou a Alemanha, ele estava acelerando para além do que a Alemanha podia fazer, mantendo as vantagens de fabricação. A estrutura industrial mostrava a verdade. Em abril de 1945, as fábricas de tanques dos Estados Unidos ocupavam um espaço gigante. A unidade de Detroit sozinha era maior que quase toda a rede de fabricação alemã. A Fisher Body transformou fábricas de carros para fazer tanques em meses, algo que a Alemanha nunca conseguiu. Além dos efeitos de luta e técnica, o Pershing causou uma crise ética nos alemães. Eles ouviram que lutavam pela superioridade da Alemanha. O surgimento de tanques americanos melhores, feitos por quem a propaganda chamava de inferiores, desafiou a base das ideias deles. A confusão mental foi muito forte para os grupos da Waffen-SS, escolhidos pela crença cega nas ideias do governo. Esses homens aceitaram teorias erradas para justificar o que faziam. A existência do Pershing desafiou a visão de mundo que mantinha o desejo de lutar. Se os americanos podiam fazer tanques melhores, o que restava das teorias de superioridade? A análise final sobre o efeito do Pershing revela fatos variados. Ao todo,
310 unidades chegaram à Europa antes do fim, mas apenas cerca de 20 lutaram de fato. Esse uso pequeno faz com que as médias de perdas não tenham valor estatístico. O foco não era quantos tanques o Pershing destruiu, mas como ele afetou o ânimo e as escolhas dos alemães. Documentos alemães mostram que muitos tanques foram deixados para trás em áreas onde se dizia que o Pershing atuava. As rendições subiram muito depois que se soube do Pershing. A força das unidades Panzer caiu bastante, embora outros motivos também tenham ajudado. A maior ironia é que os projetos alemães tinham criado modelos que poderiam vencer os americanos, mas surgiram tarde e em número muito baixo. Os planos Panther II, E-50 e E-75 eram modernos, mas existiam apenas no papel ou em testes quando o Pershing já era fabricado. Essa diferença mostrava o contraste entre o modo alemão e americano de fazer guerra. Os alemães buscavam a perfeição em armas sozinhas. Os americanos buscavam qualidade boa, em volumes gigantes. Quando os americanos atingiram a igualdade técnica com o Pershing e mantiveram a fabricação alta, a defesa alemã se tornou impossível matematicamente. O susto mental de notar o poder dos tanques pesados americanos deixou marcas eternas no pensamento militar da Alemanha. A norma militar alemã, depois da guerra, reforçou que a vantagem técnica sozinha nunca mais poderia ser vista como algo garantido. Os militares da Alemanha passaram a ter um grande respeito pelo potencial industrial dos Estados Unidos que dura até os dias de hoje. Muitos veteranos que foram morar na América após o conflito citaram o poder das fábricas que viram, simbolizado pelo Pershing, como um motivo para a mudança. Se a América podia fazer tais armas e manter a liberdade e a riqueza, talvez o modelo americano devesse ser seguido. Hoje, as unidades de Pershing que restaram estão em museus, servindo como prova da conquista industrial americana. No Museu de Fort Knox, um Pershing está ao lado de um King Tiger, capturado. A descrição fala das semelhanças técnicas, mas não explica a mudança mental que o tanque americano causou. Alemães que visitam esses locais pensam no choque de notar o potencial dos Estados Unidos. O Pershing era mais que um instrumento de guerra. Ele representava a força das fábricas americanas focadas em igualar a qualidade alemã e manter a vantagem no número de veículos. O efeito total do Pershing pode ser visto em números reais, que mostram a guerra mental. Saber que os americanos podiam fazer tanques pesados em massa, enquanto a Alemanha mal mantinha os atuais, foi tão desanimador quanto perder batalhas. O último combate provado entre um tanque alemão e um Pershing ocorreu no fim de abril de 1945. Naquele momento, o dano emocional já estava feito. Os tanqueiros alemães que iniciaram a guerra confiantes terminaram notando que o sistema industrial americano igualou seus esforços. A trajetória dos alemães ao notar o Pershing traz lições sobre a mente humana e a força industrial na guerra. Isso prova que a vantagem técnica sozinha não mantém a força militar, sem uma indústria por trás. Além disso, mostra como os sentimentos podem ser mais fortes que os materiais. O efeito mental do Pershing foi muito maior que sua presença física. 20 veículos ajudaram a derrubar o espírito da força blindada alemã, não por vitórias gigantes, mas por acabar com a ideia de que a técnica alemã era invencível. Os soldados de tanques da Alemanha que começaram o conflito seguros de sua vantagem técnica terminaram vendo que os Estados Unidos igualaram e até superaram seus melhores planos. A mudança de quem caçava para quem era caçado ocorreu em apenas 8 semanas, desde o primeiro combate em fevereiro até o fim da guerra em maio. O êxito real do Pershing não foi contado em tanques alemães destruídos. O estudo por números é impossível com apenas 20 veículos em luta. O sucesso foi acabar com a certeza alemã. Grupos que lutaram contra muitos, inimigos por anos, guiados pela fé na tecnologia,
perderam essa crença quando os tanques pesados americanos surgiram. No fim, o M-26 Pershing fez o que milhares de modelos Sherman não conseguiram. Ele ajudou a vencer o espírito do soldado alemão. Não por números ou táticas, mas pela prova de que a técnica americana chegou ao mesmo patamar. O canhão longo visto pelos alemães no fim do conflito não era apenas um objeto. Era o encerramento de uma época. Eles nunca souberam que o Pershing tinha um canhão de 90 milímetros capaz de destruir seus Tigers até que a arma agisse. Quando isso ocorreu, a lenda da invencibilidade acabou. Eles notaram que agora eram o alvo. Nesse pensamento estava a queda mental, que ajudou a fechar a guerra na Europa. O Pershing é o exemplo de que a vantagem técnica passa, mas a força industrial e a criação livre permanecem. Os alemães aprenderam isso da forma mais difícil, encarando uma arma que provou que a democracia americana podia fazer instrumentos iguais a qualquer governo autoritário, mesmo que em números que fizeram seu efeito mental ser muito maior que sua importância em números de destruição.